Você provavelmente desde criança escuta que política não serve para muita coisa e todos os políticos são corruptos, criando assim um grande senso comum sobre o assunto, inclusive sobre o significado da própria palavra corrupção. O mundo que vivemos depende de uma grande construção política, não só a política formal, mas em todos os seus aspectos, nas formas que agimos, nos nossos ideais, etc. Um exemplo disso é que citar fatos históricos como, por exemplo, a constatação de que o nazismo foi um movimento de extrema-direita, se tornou um ato político. O fato, que é corroborado por centenas de fontes confiáveis científicas, se torna um ato político a partir do ponto em que começa a ser questionado por grande parte da população, em que é inspirada por um guru formado em provavelmente picaretagem, que possui grande influência inclusive sobre o presidente da república. Mas falando de política formal, a coisa mais comum falando em questão de Brasil é o apontamento da população com relação a políticos corruptos. Claro que esse é um problema que deve ser denunciado, mas o questionamento é: por que a denúncia tem que ser feita de forma tão pobre? A corrupção é um problema real, mas ela não existe só na esfera de caixa 2 e desvio de dinheiro público. Esses são os crimes mais famosos de corrupção na política e provavelmente sejam apenas a ponta do iceberg no roubo que existe ao povo. Mas mesmo que seja a ponta do iceberg, não significa que temos que ignorar. O que incomoda é um grupo de pessoas e principalmente políticos que usam isso como argumento para justificar todas as crises e a pobreza existente no país. Como se nos últimos anos o Brasil tivesse sofrido tanto desvio de dinheiro que deixou de ser uma Suíça e se tornou um país de terceiro mundo. Além disso, a gente sabe que a corrupção também não é um problema exclusivo da política. E lendo os 5 primeiros capítulos do mangá Monster, eu pude novamente refletir sobre a corrupção em outros níveis sociais que são tão importantes. Em Monster, vemos uma equipe de hospital privilegiando pessoas em cargos mais altos na sociedade para atendimento. Isso, claro, sempre para ganhar mais fama ou até favores dessas pessoas que são privilegiadas. Como no caso principal de toda a história, que é do garoto Johan. Ele chegou no hospital com um tiro na cabeça e o chefe dos cirurgiões e protagonista da história, Kenzo, considerado o melhor cirurgião do hospital, estava se preparando para operar o menino. No caso, na história, Kenzo era o único que podia salvar o garoto. E no momento que ele entrava na sala de cirurgia, o diretor do hospital ligou e pediu para ele operar o prefeito. Ele estava chegando de helicóptero no hospital. Caso o hospital conseguisse salvar ele, o prefeito iria favorecer o hospital em uma espécie de próxima licitação que teria na cidade. Logo em seguida, o Kenzo fez o que a ética médica manda e operou o primeiro paciente que chegou, que no caso foi o garoto, ocasionando assim na morte do prefeito, que não foi operado pelo melhor cirurgião do hospital. E dessa forma, a carreira do Kenzo foi jogada no lixo pelo diretor. Nesse ponto, já dá pra ver a corrupção em um nível de uma instituição privada desejando favores estatais. E o que está por trás disso é um empresário que procura ganhar, não roubando dinheiro do Estado, mas privilégios com relação a outros hospitais, dando preferência para grandes figuras públicas. E assim dá pra ver que a definição da própria palavra corrupção engloba muito mais coisas. A palavra não tem um sentido primário e nem substancial de se relacionar com um desvio de dinheiro. A palavra corrupção tem muito mais relação com a alteração das propriedades originais de algo, uma mudança procurando uma vantagem para outra pessoa. Tanto que essa já é uma história antiga, né? Empresários almejando cargos políticos para conseguir privilégio. E isso para as próprias empresas e para parceiros. Ou você realmente acredita em um milionário que governa uma grande cidade ou estado, doando todo o seu salário para caridade, tudo isso por pura bondade. E bom, não parece fazer muito sentido a construção, por exemplo, de um monotrilho na zona leste de São Paulo, em um projeto que foi estimado em gastos de 5,5 bilhões de reais. E de um momento para o outro, eles decidem vender esse monotrilho em um leilão que tem apenas 2 empresas, ou seja, um concorrente. E foi realizado pelo valor mínimo estipulado de 159 milhões de reais, extremamente abaixo do valor de construção. E engraçado que o projeto do monotrilho foi vendido por 160 milhões, demonstrando que a concorrência nem era tão concorrência assim, né? Níveis de corrupção são diferentes e muitas vezes não levantam tantas suspeitas e incômodo, porque não existe uma divulgação ampla de todos esses esquemas. E não são todos eles que mexem com a emoção das pessoas. O que realmente incomoda são os dinheiros de impostos que saem do bolso de todos e são diretamente roubados, causando uma sensação de quase assalto, em que a população enxerga aquilo com uma emoção cega, que torna esse o único fato relevante, o roubo direto do dinheiro. A entrega das riquezas de um país são a maior forma, talvez, de roubo e corrupção que aquele lugar pode ter. Perder empresas que podem gerar bilhões,
É um problema que afeta aquela nação talvez por toda a sua história. O grande problema é que esse tipo de coisa acontece de caso pensado. As empresas são sucateadas e vendidas. Isso por um preço extremamente inferior até mesmo ao custo de produção dessas empresas. E no fim, isso fica parecendo só uma venda ruim por parte do Estado, que tinha uma empresa na mão que nem servia muito. Isso porque o Estado não soube gerir aquela empresa. Mas esse, na verdade, acaba sendo um tipo de corrupção que atrapalha todo o planejamento, tanto de um país, quanto o emprego das pessoas que estão envolvidas nessas empresas estatais, que são deterioradas, vendidas e os funcionários, só Deus sabe o que acontece com eles. E é possível perceber que esses argumentos anticorrupção entram fácil na cabeça das pessoas. Figuras políticas se aproveitam desse discurso para se eleger. Um dos motes da última corrida presidencial, por exemplo, foi essa questão. Foi a eleição de um candidato que se colocou como o bastião da ética, justiça e moral, e ser o candidato totalmente anticorrupção que salvaria o país de toda a coisa errada que acontece, mesmo ele nem sabendo o que é. Sobre esse caso, existem dois pontos bastante importantes. Primeiro é que após a eleição os casos de corrupção nem foram minimizados, e até o filho do próprio presidente já foi envolvido diversas vezes em escândalos de corrupção feitos por políticos bandidos pé de chinelo. O segundo e mais relevante é que infelizmente a história do país não é estudada. Esse não é o primeiro e nem o segundo político que se elege sob esse argumento. Dá para fazer uma comparação rápida com o presidente atual e com o último presidente eleito antes da ditadura militar. A estratégia do Bolsonaro foi muito parecida com a do presidente que tem o melhor jingle de toda a história do Brasil, e isso é inegável. O homem da vassourinha. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. E bom, enquanto o nosso último presidente assina coisas com caneta Bic comum, o Jânio andava com sanduíche de mortadela no bolso. Esse é um populismo barato, aliado a um discurso de limpar o país dos corruptos, e ambos foram fortes com a mesma estratégia e argumento, que ajudou eles a se eleger. Dois presidentes que criaram polêmicas com atitudes idiotas e que no fim não sabem governar. E infelizmente as pessoas caem nesse tipo de conto, assim como o exemplo de alguns funcionários dos Correios que apoiaram incondicionalmente o Bolsonaro no vídeo a seguir. Pessoal, vamos fazer a pesquisa rápida aqui, por gentileza. Ô Pepe, quem vai votar no Haddad, levanta a mão. Quem vai votar no Ciro Gomes? Quem vai votar na Marina? E quem vai votar no Bolsonaro? E nesse momento os Correios estão sob grave ameaça de privatização. E os funcionários, claro, estão preocupados. Os mesmos que não viam problema na venda da estatal, hoje sentem que estão sendo roubados. A empresa se apresenta de forma desesperada sobre o que está acontecendo. Os Correios são algo que tem claro potencial de ser lucrativo, principalmente em épocas de e-commerce. O serviço, mesmo não sendo o mais satisfatório do mundo, talvez não seja a solução entregar a empresa, mas corrigir ela e tentar criar um lucro para que esse dinheiro possa ser revertido para a sociedade de forma interessante. E bom, é muito mais interessante que isso aconteça do que os Correios serem vendidos por um valor duvidoso que mal chegará nos ouvidos das pessoas e vai prejudicar a qualidade de vida dos funcionários. As pessoas geralmente não são más funcionárias porque simplesmente querem. Condições de trabalho, oportunidades, tudo isso influencia. A corrupção de outras formas não é exclusiva de possíveis privatizações e sucateamentos, mas de todo tipo de coisa, desde favorecimento de pessoas em cargos até construção de grandes obras para serem entregues por valores ínfimos para grandes grupos que administram esse tipo de coisa. E, para falar a verdade, isso não é exclusivo nem do Estado. É bem possível ver empresas com sistemas que são feitos praticamente prezando a corrupção, onde uma pessoa simplesmente decide o destino de um funcionário, quem sobe ou quem desce de cargo.
Isso feito por relacionamentos pessoais e não por competência. Creio que todo mundo que já trabalhou em uma empresa pôde experienciar na pele um idiota sendo elevado a um cargo alto, acreditando ser mérito, quando que foi por estar ali disposto a vender a alma e beijar a mão do diabo por uns trocados a mais e um status idiota de chefe. Com tantas formas de corrupção, como na esfera do hospital do mangá Monster, fica fácil mascarar o que é mais relevante, sendo de dentro do país ou de uma empresa, por exemplo. Dessa forma, a corrupção escrachada que todos criticam serve de pano para que outros ratos possam se aproveitar de formas mais negativas para o povo. Infelizmente, no Brasil, o estudo da história é extremamente defasado, tanto que elegeram um presidente sob pretexto de combater a corrupção de novo. Tanto o Bolsonaro quanto o Jânio Quadros foram dois idiotas que ascenderam ao poder por conta do medo e de um sentimento de heroísmo causado por uma campanha que acusou algo que acontece desde a ilha de Veracruz. A história é ignorada, e além do país parecer sempre ter sido uma Suíça, ninguém parece ver quem realmente está tentando te roubar, escravizar e enganar. Não se engane com as esferas mais superficiais das coisas. As vendas, amizades e esquemas milionários têm muito mais camadas corruptas. Corruptas no sentido amplo da palavra, que engloba a mudança do sistema para benefício próprio. E um simples pensamento às vezes me ocorre quando vejo discussões sobre corrupção. Quem tem mais poder para corromper? A resposta é óbvia. E pior que a resposta é que parece que as pessoas não aprendem nada. E pior que nada é que elas não aprendem nem a própria história. Meu nome é John Holland, eu sou dos Quadrinheiros. E se você quiser acompanhar outros vídeos como esse, dá uma olhada no canal. Muito obrigado.